contaminação do alimentos, né? Então, um dos fatores que realmente prejudica, eu achei que tinha alguém chamando, prejudica o valor nutricional do alimento e prejudica a saúde através do consumo do alimento, é a falta de higiene. Então, a higiene é um aspecto extremamente importante para a nossa saúde e manutenção da qualidade desses alimentos. Então, olha só, se eu não tiver cuidado com o nosso alimento, desde o seu plantio até o preparo, preparo, armazenamento desse alimento, ele pode perder o valor nutricional, tá? Então, vários aspectos vão contribuir para a gente perder esse valor nutricional. A higiene é um dos aspectos, né? Então, o alimento que ele está contaminado, que ele faltou, está contaminado com micro-organismo, se ele não foi bem limpo, se ele tem sujidade, se ele tem algum produto químico. Então, esse alimento, ele pode, além de ser tóxico para o indivíduo, ele ainda tem a perda nutricional importante, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho quais são os cuidados que a gente tem que ter com esse alimento, desde a compra, para ele poder garantir esse valor nutricional, principalmente quando se fala do valor nutricional, tá? Então, por exemplo, um dos fatores que é muito importante na escolha dos nossos alimentos é a questão do alimento da safra, o alimento que é de época, que está na estação de sua produção. Então, o alimento que ele é de época, ele é um alimento que, além de ter um conteúdo conteúdo maior de nutrientes, ele ainda tem menos produto químico, menos aditivo, porque todo produto que está na época, ele tem a sua produção muito boa. Então, eu vou gastar muito menos defensivo agrícola, muito menos produto químico para produção, do que quando um alimento que não está na safra. Então, um alimento não de safra, a gente demanda um cuidado muito maior, e principalmente colocação, a introdução de aditivo químico. Então, aquele alimento que está na safra, está na época, ele, além de toda essa preservação, ainda tem um valor nutricional maior e ainda um custo maior. Então, a gente é muito importante a escolher alimentos de safra. Então, por exemplo, nós estamos numa época que nós temos vários alimentos que são de safra, tipo melancia, abacaxi, que são os alimentos que agora estão, tá? E são alimentos que estão morango, então são alimentos que estão muito mais em conta, né? Algumas verduras, né? Alface, rúcula, agrião, pepino, deixa eu ver aqui mais, quiabo. Então a gente tem vários alimentos que estão na sua safra e por conta disso eles estão num valor nutritivo, além de ter um valor nutritivo melhor, eles têm ainda um preço mais em conta. Então, o que a gente pode fazer com esses alimentos que são de safra para a gente garantir esse produto, né, por mais tempo na nossa mesa e ainda garantir um pouco o valor nutricional dele, melhor o seu valor nutricional, né? Armazenar esse alimento. Então, eu posso pegar um produto de safra, tratar ele, armazenar, congelar, para que ele fique mais tempo na geladeira, ou no freezer, ou fica mais tempo disposto para mim. E ainda ele preserva o seu valor nutricional. Principalmente o congelamento, ele é uma técnica que ela pouco destrói o valor nutricional dos alimentos, a não ser que o congelamento é feito de forma inadequada. Então, se eu faço um congelamento inadequado, aí sim eu posso contribuir com a perda do valor nutricional. Mas se eu pego, por exemplo, eu tá produzindo muita abobrinha. Então, a abobrinha tem vários precursores de vitamina A, que é o beta-caroteno, tem vários minerais, vitamina do complexo B, então a gente acha que a abobrinha não tem nada, mas a abobrinha é super rica em nutrientes, né? Então, essa abobrinha, na safra dela, ela tem muito mais nutrientes quando ela não é produzida na safra. Então, o que acontece? Como que eu vou garantir essa abobrinha por mais tempo e ela tá bom preço? Vou aproveitar o preço dela e, né, pelo menos na época que é de entre safra, eu tenho abobrinha, eu não preciso comprar uma abobrinha cara, ou uma cenoura cara, ou uma berinjela, ou o que seja. Então, tem algumas formas que a gente pode fazer. E uma dessas formas é congelar. Mas tem verdura que não dá para congelar, ou
legumes que não dá para congelar, realmente, não. Mas a gente tem algumas técnicas para isso. Então, por exemplo, quando eu pego lá uma batata, uma cenoura, uma abobrinha, um chuchu, um quiabo, o que seja, que está de época, né? Que eu tenho uma produção muito grande. Então, eu comprei uma quantidade muito grande. O que eu vou fazer? Ah, vou congelar. Então, antes de congelar, eu tenho que fazer um tratamento nesses alimentos. O que é esse tratamento? É um processo que a gente chama de branqueamento. Então, quando a gente vai congelar, normalmente a gente pica, lava primeiro, bem lavadinho esses produtos. Eu pico né, em vários tamanhos, da forma que normalmente eu faço a preparação do alimento e embalo esses alimentos, congelo ele na porção que normalmente eu utilizo, né? Então, no almoço eu utilizo um pacotinho, eu vou armazenar naquele tamanho do pacotinho que normalmente eu utilizo. Só que antes de fazer esse congelamento daquela quantidade, o que eu tenho que fazer? Esse processo que é branqueamento. Esse branqueamento simplesmente é você pegar ferver uma água, né? Coloca um recipiente com água, ferve, e aí você joga esses alimentos, né? Um de cada tipo, logicamente, não pode ser em cada água que eu vou colocar, eu coloco só um tipo de alimento, porque o tempo pode variar, e aí a gente pode colocar esse alimento por até 1 minuto, então 30 segundos, 20 segundos, se é um quiabo, eu não preciso colocar muito, eu só jogo, passou alguns segundinhos, eu já tiro. O que significa isso? Quando eu faço esse processamento, esse procedimento, eu vou inibir uma enzima que ela é responsável quando a gente parte o alimento, essa enzima ela fica ativa. Aí o que ela faz? Ela escurece, ela acaba deteriorando o alimento, perde o valor nutricional do alimento. Então, a gente fazendo esse branqueamento, eu vou bloquear a ação dessa enzima, e aí esse alimento pode ser congelado. Aí eu congelo, quando eu for descongelar para fazer lá um refogado, o alimento parece que está feito no dia. Tá? Ele não perdeu o seu valor. Se eu não faço isso, eu coloco na geladeira sem fazer, quando eu vou descongelar, o que vai acontecer? O alimento derrete inteiro. Eu ponho no fogo, vira uma papa, tá? Então, estraga, além de estragar a estrutura, aí muda o cheiro, a enzima, ela provoca várias alterações no alimento, ela deteriora mesmo esse alimento, e pode, inclusive, fazer perder o valor nutricional. Então, esse branqueamento é uma forma da gente conservar esse alimento que estava na safra por mais tempo na nossa geladeira. E isso, gente, dá uma economia muito grande. Muitas vezes a gente não tem tempo para fazer isso, né? E às vezes o alimento, como vários alimentos eles são produzidos, né, e estão lá no mercado, mas quando a gente vê, por exemplo, se não é da época, a cenoura está lá no preço enorme, se a berinjela está no preço enorme, a batata está num preço enorme. Então, tudo que é na safra, eu tenho um preço maior e eu posso garantir esse alimento por mais tempo se eu armazenar de forma adequada, tá? Então, essa é uma forma da gente garantir o valor, escolher os alimentos de safra e armazenar para que esse alimento mantenha um melhor valor nutricional e ainda a gente consiga ter um custo mais acessível, tá? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com produtos embalados? Todo produto embalado é obrigatório ter prazo de validade. Além de prazo de validade, são importantes também algumas informações nutricionais, tá? E nessas informações nutricionais, são os ingredientes que são utilizados, a composição nutricional e o modo de conservar e preparar. Então, se esses produtos embalados, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque se eu, por exemplo, conservar esse alimento que está embalado de forma inadequada, eu preparar ele de forma inadequada, eu posso ter uma perda muito grande do valor nutricional desse alimento, tá? Então é importante a gente, além do prazo de validade, para ver se ele não está dentro do prazo, se não teve nenhuma contaminação, tá? Então, e também a questão da composição, porque alguns alimentos, além do fator da contaminação, pode ser que algum produto ali, alguma enzima fique ativa, e se passar daquele prazo, essa enzima acaba estragando totalmente esse alimento quando a gente for utilizar,
Ah, então isso não é adequado. Algumas enzimas podem até produzir algumas substâncias tóxicas ali, quando ela começa a metabolizar o alimento, principalmente quando ele está em descongelamento, certo? A embalagem desse alimento, ela tem que estar perfeita. Eu não posso comprar, adquirir um alimento embalado, né? Desde que ele tenha estufado, enferrujado, amassado, rasgado. Todo produto que ele foi reembalado. Então, às vezes a gente pega no supermercado um produto que está num saquinho, às vezes o saquinho está furado, eles pegaram, põe numa bandejinha e reembala esse produto e põe lá para a gente adquirir. E às vezes está num preço mais em conta. Isso significa o quê? Que aquele produto, ele já foi, ele pode já ter sofrido algum tipo de contaminação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de reutilizar esse alimento, né? É levar para casa, às vezes a gente deixa esse alimento numa temperatura inadequada, ou eu ponho na geladeira, fica lá por muito tempo, e esse alimento, às vezes, ele já está contaminado, e quando a gente for utilizar, já passou do prazo, né? Já está com a contaminação que pode se tornar grave. Outra coisa que a gente tem que observar nos alimentos é a cor, tá? O cheiro, a consistência, tá? Então, se tiver cor alterada, cheiro alterado e consistência alterada, nós temos que descartar esse alimento, tá? Qualquer alimento. Então, por exemplo, às vezes eu vou lá comprar um tomate. Aí eu compro tomate, tem uma bancada cheia de tomate e lá no meio um tomate podre. Que aconteceu? Todos os tomates ali acabaram sendo se contaminando, tá? Ele não tá visivelmente estragado, mas pode estar até com uma contaminação externa, porque alguma coisa ali estragou. Às vezes está com um cheiro podre, eles colocam por baixo, a gente põe a mão quando você vem aquele produto já estragado, um cheiro horrível, e aí a gente escolhe só aqueles alimentos que aparentemente estão bons, mas significa o quê? Que provavelmente esses alimentos que a gente está levando para casa também estão contaminados. E principalmente se eu comprei, eu vou ter que chegar em casa e higienizar o mais rápido possível. Porque se eu guardar esse produto da forma que ele estava, e se ele já estava num ambiente contaminado, eu vou colocar essa contaminação para outros alimentos que estão ali na casa, tá? Então, a consistência, um produto que já mudou o cheiro, mudou a cor, mudou a consistência, vocês podem descartar esse produto, porque realmente ele não está mais adequado, tá? Principalmente em relação aos produtos de origem animal, às vezes a gente compra lá carnes que tem uma coloração meio esverdeada, meio azulada, às vezes num canto ela já está escurecida, então significa que aquele pedaço da carne ela já foi contaminada. Então, isso pode passar para o restante do produto, certo? E aí, principalmente se eu for comprar, na hora que chegar em casa, tirar aquela parte mais escurecida e aquela carne sempre colocar a parte que está mais saudável, se eu for aproveitar, sempre colocar numa temperatura alta e por muito tempo, para que a gente, se tiver alguma contaminação no restante, para que ela possa ter sido inativada, tá? Nunca comer aquele alimento cru ou só aquecido, tá? De jeito nenhum. Às vezes a pessoa tem hábito de fazer quibe cru, né? E dependendo da origem, come lá o quibe cru. Se essa carne não for de procedência boa, se eu não conhecer esse produto, isso é muito perigoso. É muito perigoso, tá? Principalmente, olha lá, peço, não, mas eu não compro a carne em bandejinha, porque normalmente nas bandejinhas é onde essa carne, ela tá em maior, o pessoal costuma, né, de supermercado de açougue para facilitar a vida, e não é só para facilitar a vida, mas para aproveitar aqueles restolhos de carnes que foram obtidas do corte, né, a gente vai lá, pede um corte, pede para limpar, e vai sobrando aqueles pedaços. O que eles fazem? Eles colocam esse produto, né, na geladeira, ou às vezes fica lá em cima da bancada mesmo, e depois eles vão e põem esse produto na máquina para moer. Então, esse produto, se ele foi para a geladeira, menos mal. Mas se ele ficou ali na bancada, as pessoas estão respirando, tem poeira, às vezes não tem inseto.
né? Às vezes está limpinho o ambiente, mas só o fato das pessoas estarem conversando, às vezes sem máscara, manipulando o produto, eu estou fazendo o quê? Passando o micro-organismo. E aquele produto fica ali muito tempo, muito ruim. Aí eu peço para eles moem, né? Na hora de moer, sempre que moer cada pedaço de produto que eu for moer, tem que estar com o moedor limpo. Ninguém faz isso, né? O máximo que eles fazem é fazer a limpeza, a higienização à noite ou então de manhã, tá? Pode ser mais uma vez no dia, mas geralmente eu moo carne de manhã, aí sempre na máquina fica aquele resíduo. Às vezes, se a pessoa é mais consciente, né, o vendedor é mais consciente, então quando a gente vai pôr no nosso produto lá que a gente pediu para cortar essa carne e moer, então a primeira parte ele pega, descarta fora, porque é uma carne que provavelmente já estava ali, pode estar com alguma contaminação, e aí passa a nossa. Quer dizer, eu posso ter contaminado aquela minha que está naquela máquina que já estava ali não sei quanto tempo e a carne podia estar contaminada? Pode, mas é menos do que ele tivesse pegando aquele produto da carne que restou na máquina e aproveitando para aquele pedaço que eu já pedi para cortar e manipular. Então, isso tudo depende muito da forma com que o vendedor, né, quem é o comerciante, trata com os alimentos e com a população, porque eles têm que ter principalmente quem lida com esses alimentos, né, que são muito perecíveis, eles têm que ter uma consciência muito grande, que depende da forma que eles manipulam esses alimentos, eles podem estar mandando uma carga de micro-organismo e doenças para a população. Então, e a gente tem que ficar atento, sempre quando eu vou comprar qualquer coisa, tem que ficar de olho na forma que a pessoa que está me vendendo, ela está me dando aquele produto, tá? É um cuidado muito grande. Outra questão também, mesmo os produtos embalados, a gente tem que tomar cuidado, olhar aonde que eles estão sendo armazenados nos locais, nos ambientes que a gente comercializa, né? Tá limpo, né? Às vezes a gente passa em alguns estabelecimentos, você passa assim, você vê aquele cheiro de urina, né? Que pode ter passado animais ou rato mesmo, né? À noite, quanta doença que não sai, que não pode ter. Às vezes cheio de fezes de inseto, quer dizer, aquele ambiente, aquele produto que eu estou adquirindo, se ele não estiver limpinho, se aquela bancada não estiver limpa, nada me garante que aquele produto não está contaminado. Né? E às vezes a gente vê produtos ali que estão na prateleira, tudo cheio de poeira, cheio de fezes de inseto, e é muito ruim isso, né? Então, o comerciante, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande quando lida com o alimento, tá? As condições também de prateleiras limpas, os refrigeradores limpos, o freezer limpo. É muito comum a gente ver açougues e supermercados, somente os mais de periferia, né? Os grandes ainda têm um pouco mais de cuidado, eles têm um trabalho maior e eles têm que garantir aquela qualidade. Mas esses supermercados mais de periferia, que as pessoas não têm muito fiscalização, controle, não são bem orientados, às vezes eles desligam os freezers, né, os refrigeradores, da noite para o dia para gastar menos energia. E aí, quando a gente observa, a gente vai abrir aqueles freezers, ou então vai pegar os produtos que estão congelados, a gente vê que a água congelou embaixo, então eu tenho água congelada, eu tenho sangue embaixo do alimento, principalmente se é carne. Então, quando a gente vê que o produto está congelado, mas eu tenho aquele ambiente sujo, impregnado, as coisas não estão limpinhas, não está bem armazenado, vocês podem ver que aquilo ali está tendo congelamento e descongelamento, e provavelmente aquele produto não é de boa qualidade, tá? Então, é uma coisa que nós temos que observar e denunciar mesmo em qualquer estabelecimento, que eles têm obrigação de vender um produto de qualidade. Quem vende alimento tem que saber assim, eu estou vendendo saúde ou estou vendendo doença, tá? Então, a saúde da minha população depende do alimento que eu estou comercializando, tá? Já tem tantos problemas durante a produção, né? Na comercialização também. Os produtos de origem animal, né? Eles sempre têm que ter aquele selinho de garantia do Serviço de Inspeção Federal. Então, eu tenho que ter aquele selo, né, para a gente
utilizar. Para vocês terem uma ideia, tem um estabelecimento que eles tinham o carimbo do Ministério, né? Então, tem algumas regrinhas ali que a gente tem que observar se realmente é do serviço de inspeção, que aquilo lá realmente passou por um serviço de uma garantia de qualidade, tá? É, tem que ser identificado no rótulo, assim como o número do registro do estabelecimento. Todo produto tem que ter quem industrializou e quem produziu. Porque às vezes assim, ó, eu tenho lá um, um óleo mesmo. Vamos pensar o azeite de oliva. O produtor nem sempre é a pessoa que está comercializando ou vendendo ou embalando aquele produto. Então, às vezes, a gente compra de um produtor e embala e, e comercializa, tá? Então, a gente tem que ter os dois. Então, todo produto que o produtor não é quem embala, tem que ter o nome dos dois. Porque se acontecer qualquer coisa, a gente vai lá e liga, pede orientação, se informa, se tiver alguma contaminação, é eles que eu vou ter que buscar, orientar, falar o que está acontecendo, porque às vezes nem o erro não é nem na conservação, não é nem no produto, no produtor e na pessoa que está embalando. Às vezes é na empresa que está comprando para comercializar. Então, ela pode adulterar esse produto. Então, às vezes, quando a gente vê e liga nesse serviço de orientação do cliente, no denúncia, diz que denúncia, alguma coisa assim, é bom que a empresa ela vai saber aonde que ela vai vender seu produto, ela vai fiscalizar. Ninguém quer, nenhuma empresa séria quer seu nome envolvido com produto adulterado ou que não tenha qualidade, tá? Então, se tem algum, elas vão fiscalizar. Se não é deles, pode ser de quem eles estão vendendo. Então, eles não vendem mais o produto ali, tá? Então, isso tudo a gente tem obrigação, enquanto consumidor, de obter essas orientações e fazer com que as coisas sejam o melhor possível, né? A gente tenha melhor qualidade naquilo que a gente está consumindo, tá bom? Bom, em relação às carnes, aves e peixes, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, quando elas são frescas, qualquer carne, principalmente bovina e de porco, quando ela é fresca, né? Elas apresentam bem compactas, uma cor bonita, brilhante, e a gordura ela vai de amarelo a branca amarelada, mas bem firme. Ela não fica aquela coisa quase que derretendo, apodrecida, com um aspecto ruim, né? Ou com meio arroxeada, ou com um cheiro meio estranho, parece que está um produto meio velho, a gente fala, aquele produto está com cheiro de velho. Então, sempre a gente tem que observar isso. Então, se a carne, ela está vermelha, mas ela não tem um vermelho brilhante, significa que aquela carne, ela pode estar contaminada, ou ela é uma carne muito velha que está ali e já perdeu muitas das características, assim, principalmente a questão do valor nutricional, tá? Então, essas carnes são aquelas carnes que congela, descongela, tira a água delas, e quando escorre água, sai nutrientes, principalmente os nutrientes que são solúveis em água. Então, a gente perde demais, além do ponto de vista microbiológico, de higiene, de uma forma geral, a gente também tem uma perda nutricional muito grande, tá? Nunca comprar carne que tiver escura, esverdeada, cheiro desagradável, né? Quando não tiver o carimbinho lá da inspeção. Então, sempre que esse produto tiver de alguma forma, é preferível não comprar. Mesmo que a gente fala assim, eu levo para casa, depois eu tiro a parte mais escura, depois o preço está em conta. Isso é um grande perigo, gente. Ninguém garante que aonde que parece que está carne com visivelmente boa, ninguém garante que ela realmente esteja boa, tá? Mas é aquele cuidado que eu já falei. Se comprar, a temperatura tem que ser muito alta, mas provavelmente em termos nutricionais, aquele produto já perdeu uma parte do seu valor nutricional, tá? A carne moída eu já falei para vocês, que é um grande cuidado que a gente tem que ter, né? Em relação a comercialização, e geralmente essas carnes moídas, elas não têm o selinho, tá? Porque elas são moídas lá na hora, embaladas nos supermercados, e ninguém não passou nem perto
de um controle, né, uma fiscalização. Então, muito perigoso. Frango e aves, de uma forma geral, né? Eles estão bons quando a cor da pele varia de branco a amarelo, superfície firme e brilhante, tá? Então, todo alimento que eu apertar o meu dedo e ele voltar rapidamente, ele não afundar, significa que aquele produto está bom, significa que ele está íntegro ainda. O tecido dele é firme, né? Então, a gente aperta, ele afunda, mas que ele às vezes ele tem erro, né? Mas ele volta rápido. Aquele aqui que você apertou com o dedo, pôs a mão, aquilo lá afundou, significa o quê? A carne já estragou. Ela está realmente de péssima qualidade. Em relação aos ovos, né? Outra questão também. Como que eu vou saber se um ovo ele tá bom ou não? Então, muitas vezes, né, um ovo ele fica lá muito tempo na prateleira ou fica envelhecido, ele perde grande parte do valor nutricional, tá? Então, uma das formas de a gente ver se o ovo ele tá velho, por exemplo, é você colocar numa vasilha com água e sal. Ele vai flutuar. Se ele flutuou, é porque ele tá velho. Por que que ele flutua? Porque se vocês observarem, o ovo tem uma camarazinha lá, né? Uma peliculazinha, que quando ele tá velho, significa que entrou ar dentro dele, e aí aquela câmara ficou grande, né? Entrou muito ar, então ele vai flutuar. A mesma coisa, se você às vezes colocar o ovo contra a luminosidade, o sol, vocês vão perceber que tem uma câmara grande ali. Você vê um espaço grande dentro do ovo, que significa que ele já está alterado. Então, se ele está muito velho, estando ele muito velho, provavelmente deve ter entrado ar, né? Pode ter perdido nutriente ali dentro e pode ter havido contaminação, tá? E também outra forma de a gente ver se o ovo tá bom ou não é se ele grudou na casca. Se ele grudou na casca, ele ele já não está muito bom. E aí ele pode ter um cheiro diferente, pode ter um podridão, um sabor anormal. Então, todo ovo que tiver alguma contaminação, ou você viu que ele não está muito velho, é o melhor é descartar, tá? Porque a gente não garante que ele está de boa qualidade, nem microbiológica, nem nutricional. Peixe, camarão e mariscos, né? Quando eles estão frescos, principalmente os peixes, né, a gente olha lá, o olhinho dele tá bem arredondadinho, ele ainda tá brilhante, né? A guelra tá vermelha, o cheiro não é forte, é um cheiro suave, cheira a peixe, mas a gente percebe que o cheiro é característico, né? Aquelas escamas, se é um peixe que tem escama, as escamas estão firmezinhas, a pele tá brilhante. Então, isso significa que um peixe ainda tá saudável, um peixe fresco. Agora, se ele tiver, né, com a guelra escurecida, esbranquecida, né, branqueada, vamos dizer assim, ele tiver com as escamas lá soltando muito fácil, aquele olho dele tá murchinho, tá todo enrugadinho, né, perdeu não tem um brilho, o produto tá ali, parece que se você coloca a mão, ele afunda, então significa que aquele peixe, ele já perdeu toda a qualidade. Isso para peixe, camarão e marisco. E quando eles estão contaminados, gente, o tipo de micro-organismo que tem ali, ele é bravo, viu? Ele causa um danozinho sério, sério, sério pra gente, tá? Então, sempre tomar muito cuidado e observar se não teve se o comerciante não mascarou o produto, tá? Mesmo que às vezes a gente compra congelado. Na hora que eu descongelei o meu produto, ele tem que estar resistente. Ele não pode ter perdido a qualidade. Se eu descongelei esse peixe, eu pus o dedo, afundou e não voltou, eu vejo lá, ele está com a característica. As escamas estão soltando toda. Eu falo que aquele peixe foi congelado já da forma, quando ele já estava contaminado ou muito velho. Né? Então, esse peixe provavelmente é um peixe que a gente aconselha jogar fora, não utilizar, certo? E às vezes as pessoas vendem o produto congelado justamente para mascarar o que a gente podia ver quando a gente está vendo com peixe fresco, tá? Olha só, eu vou contar uma passagem para vocês, que foi assim, até num estabelecimento
bom, de alta qualidade, assim, é um supermercado meio de alto nível, vamos dizer assim. Ele tem muito nas regiões mais setor oeste, setor sul, não sei se tem. Ali perto da Nova Suíça, onde eu morava, tinha um, que é um supermercado. Então, assim, você vê lá o padrão, as pessoas que vão frequentar aquele restaurante sempre são pessoas que têm um padrão de vida maior, né? Uma condição econômica melhor. Os produtos lá são muito variados, tem produto importado, tem muita variedade. Beleza, né? Então a gente acredita que num ambiente desse, pouco contaminação possa acontecer. Eu só sei que um dia eu estava voltando, eu acho que eu trabalhava na faculdade de educação, de nutrição ainda. Eu estava voltando da faculdade de nutrição, passei no supermercado, comprei uma carne e levei para casa. E aí você pede a carne, né? As pessoas vão lá, compram, e aí eu cheguei já para preparar o jantar. Quando eu abri o saquinho, meu marido falou assim: que cheiro que é esse? A hora que eu olho, gente, a carne tava um cheiro absurdo, absurdo. Eu já saí na mesma hora, fui lá no açougue, né? Aí do supermercado. Aí eu falei assim, aí eu mostrei para a menina, né? Que eu tinha acabado de comprar e o produto não estava dia mexido, e eu falei, olha, ela falou assim, vai lá no açougue e leva o produto. Aí eu levei, eu chamei o menino e falei assim, moço, olha aqui esse produto, você acabou de me vender, você lembra? Acabei de comprar aqui de você. Ah, o que que ele tem? Ele tá bom. Eu falei, não, não tá bom não. Vem aqui para você ver o cheiro que está nesse negócio. Aí ele pediu milhões de desculpas, porque lá dentro era peixe, era carne, peixe, carne de gado, né, de bovino, suíno, então, miúdos. Então, ele não, ele estava, e eles acostumam tanto com o cheiro lá dentro, que ele simplesmente ele não cheirou, não sentiu o cheiro do produto que estava vendendo, estava estragado. Olha que coisa mais absurda, né? A pessoa que está ali, né, comercializando, e a pessoa estava lá com roupa branquinha, aparentemente limpo, né, e estava ali um produto, e ela estava com um cheiro absurdo, e ela disse que não tinha sentido, né, porque o cheiro já estava acostumada com o cheiro. Então, imagina, gente, que situação que é essa e como que a gente tem que tomar cuidado, e não é poder econômico que faz a gente acreditar que um estabelecimento, por ele ser mais caro, ou porque as pessoas que frequentam ali têm um padrão de vida melhor, ou tem recurso econômico, e que ali o produto vendido mais caro, ele é garantia de qualidade. Não é. Isso não é. Isso é responsabilidade de quem está comercializando, tá? E isso independe do estabelecimento, tá? Outros supermercados aí de grande porte em Goiânia, e é no Brasil todo, que não tem só em Goiânia, esses mercados já foram multados não sei quantas vezes, porque eles é, preparam seus produtos, né, principalmente de panificação, corta seus pedaços de carnes ali, comercializa, e já muitas contaminações já aconteceram ali, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai comprar um produto e ver se realmente esse produto é de qualidade, tá? Também, coração, fígado, rim, língua, são alimentos que muitas pessoas consomem. Meu pai, por exemplo, ele adora fígado, coração e língua. Mas, se eu, assim, às vezes a gente tem que pedir para o açougue, na hora que está trazendo o produto, já trazer, né? Eu corro muito risco, porque são alimentos, enfim, pouco utilizados, quase as pessoas não consomem, e quando a gente vai consumir e pega em supermercado, pode ser que esses produtos já estejam de má qualidade. Então, eu tenho que comprar alimentos que lá de animais que foram abatidos recente, principalmente fígado também. A cor, o cheiro, a textura, quando eu for comprar, ela tem que estar com aparência boa. Eu não posso estar com marca, com mau cheiro, com o tecido desmanchando, não dá. Esse produto já foi altamente contaminado, tá? Embutidos, tipo salsicha, linguiça, salame, mortadela, presunto. Por eles terem um alto nível de sal, tá? E também corantes, né? Então, eles podem, muitas vezes, assim, não ter tanta contaminação, mas elas podem acontecer.
Então, quanto mais água tem um alimento, quanto mais nutriente tem um alimento, mais probabilidade dela contaminar. Um dos que a gente vê muito fácil contaminar é a mortadela e o presunto, tá? E geralmente, às vezes, às vezes a gente deixa na geladeira aquele produto e a gente manipula, esquece, às vezes, na geladeira numa vasilhinha. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu, né? Principalmente porque eu não gosto muito. Então, se alguém compra em casa, se não comer logo, tem que jogar fora, porque se ficou na geladeira, você pode esperar. Então, ele acaba criando, quando ele está contaminado, e essa contaminação não veio contaminado, mas ele contaminou durante o período que a gente estava ali manipulando ele, servindo, conversando, né? Ou a temperatura ali não ficou muito tempo não agradada, e aí a gente guarda, e ele começa o quê? As bactérias crescer e acaba criando um visgo. Fica aqueles visgos, sabe? Você pega assim um dedo, você sente aquela coisa puxenta. Então, todo produto que tiver assim, ele já foi contaminado, joga fora. Então, o melhor, né, principalmente para mortadela e presunto, que tem muita água, eu não usei, não abri a embalagem, ou eu comprei, consumir no máximo em 2 dias, gente. Não deixa mais que isso, tá? Às vezes 2 dias até é muito a gente esperar, tá? Então, não, e se vocês perceberem que já tá tendo uma mudançazinha assim, de algum fisgozinho, já tem contaminação. Então, não utiliza. A cor tem que ser original deles, né? Então, a gente vê que às vezes a cor mudou dos produtos, pode ter algum problema. Então, não pode ter nenhum tipo de fungo. Às vezes, somente salame, às vezes eles dão fungos, linguiça, quando eles não estão armazenados adequadamente, os fungos começam a crescer em cima deles, né? Meio esverdeadinho, meio esbranquiçadinho, às vezes meio pretinho, e a gente tem que jogar fora. Não dá para limpar. Quando eu crio fungo, esses fungos podem promover, como é que chama? Produzir toxinas, e tem toxinas que são letais. Elas são acumulativas e são letais, tá? Então é muito perigoso às vezes comer salsicha, salame, mortadela, que às vezes tem um fungozinho, a pessoa vai lá dar uma limpada, tira a parte, mas isso significa que a parte dele já entrou no alimento e ele pode ter produzido já a toxina e a toxina já tem entrado nesse alimento, tá? Então toma Professora, muito posso te cuidado. interromper um pouquinho? Pode. Que uma vez eu tava num bar, Hum, tipo, bem antiguinho, e aí meu tio pediu um salame, e ele tava que uhum. come, toma cerveja e come isso aí. Quando eu cheguei perto e fui comer um salame, ele Ah, tava enrolado num plástico ainda, então a pessoa cortava, ainda comia o plástico. nossa, Ela não tirou gente. aquele último plástico do salame, isso acontece demais. Nossa, e acontece demais mesmo. Nossa Senhora. E assim, e as pessoas às vezes limpam o produto e já passa para você consumir, né? Porque como ele tem muito sal e tem muito produto químico, né, de sabor, às vezes a gente não percebe o sabor, tá? Então, se eu faço uma limpeza naquele produto, ele está ali aparentemente vazio. Agora, tem, por exemplo, salames, tem alguns queijos que que tem alguns fungos que são utilizados, mas para fazer o produto que é próprio do produto. Então, eles são próprios, eles não causam dano, né? Tem alguns produtos, principalmente às vezes eles usam algum tipo para fermentação. Então, queijo, a gente tem aqueles queijos tipo camembert, tem outras marcas que tem aqueles queijos com fungos, né, verde. Aquele lá são propícios, são fungos próprios para alimentos. Inclusive, eles dão sabor, eles aumentam até o valor de vitaminas do complexo B, mas esses fungos, né, que são esses fungos esverdeados, que normalmente dão em amendoim, dão em produto seco, que dão em casa, né, no alimento, esses daí são bem perigosos. Fora esses invólucros que também são produtos tóxicos, né, que colocam e a gente às vezes está consumindo. Tá doido, Tá? comer plástico, plástico nem. É, Além de tudo ainda, você já viu aqueles vídeos do McDonald's onde que o queijo dele, se você queima, ele não derrete, ele fica é. preto porque tinha plástico misturado? Plástico misturado, Loucura. tem isso É. mesmo. Olha só, é complicado, mas é por aí sim, viu?
essas questões. Então a gente tem que É. tomar muito cuidado. Agora, por exemplo, nos salames também tem uma cerinha que eles põem para proteger a entrada de. Aquela cera é comestível, ela não faz mal, mas aquele plástico que eles deixam invólucro, né, que muitas vezes a gente vê lá no salame, ela é perigosa. É bem perigosa. Sora, Oi, pode teve um perguntar. caso, teve um caso que eu acho que aconteceu em 2015, que não foi aqui Ah, no Brasil não. Foi nos Estados Unidos ou no Canadá, se eu não me engano. ah, O professor era um funcionário do Burger King. Sabe o que o cara ah, fazia no tempo todo que ele trabalhava lá? ah. Esse eu professor não ele, sei esse caso. professor, ele pisava em cima dos alface que botava no sanduíche. Que é isso, gente? Oh, Não tô, nojento. eu não tô brincando, Ah, não. Pode pesquisar isso aí. meu Vomitei. Uai, você Deus. já viu aquele da cerveja, que o cara passou 10 anos mijando dentro do container da cerveja? Não, tem umas coisas que são de louco, gente. Então, quer Jesus dizer, Cristo. se a gente não tomar cuidado, não denunciar, se as pessoas não tiverem consciência, eu acho que o que falta, principalmente de quem lida com esse alimento, é a consciência daquilo que está fazendo. Eu falo assim, olha, se O a gente Cleiton mandou o link no mandou, chat. né? Depois eu vou pegar. Salva aí para mim, Cleiton ó, Mito. Camila. Me manda para mim. Olha, eu sei assim que tem muitos documentários de produção de alimentos que se a gente vê, a gente não consome mais, porque realmente é porque depois passa por um processamento térmico muito grande, depois é mascarado com produtos químicos e aditivos que a gente acaba não se contaminando, não tendo, mas a forma de preparar é muito nojenta, né? As pessoas têm que ter consciência, gente, né? Carne podre, utilizando para fazer, pelo menos, embutidos, né? Tem documentários, as pessoas que servem. Olha, para vocês terem uma ideia, aconteceu isso comigo e eu fiquei muito enojada, muito enojada. Porque assim, ó, aqui na universidade, há um tempo atrás, a gente, logo que o restaurante universitário, ele veio uma empresa para tomar conta, né? Então, todos os funcionários do que eram da cozinha, do serviço de alimentação, acabaram aqui perdendo suas funções. Alguns foram reaproveitados, outros que não. E muitos deles foram reaproveitados para outros departamentos da universidade, tá? E lá na faculdade de nutrição, eles montaram uma lanchonete, não sei se alguém conhece lá, que é chamada de lanchonete padrão. Então, eles montaram uma estrutura com toda a estrutura física, equipamentos, né, para armazenamento, para preparo do alimento, tudo de última geração. Ficou uma lanchonete, gente, maravilhosa, né? Então, para onde servir, para não misturar quem pega mão no dinheiro, está manipulando o alimento, né? E beleza, então a gente acreditando que tudo ali tá bonitinho. Aí eu vou lá e peço um salgado, né? E o cara vem, né, com o salgado na mão, na mão dele, assim, num papelzinho, e outro dedo no nariz. Quem me garante que ele não pegou no meu coisa depois de ter pôs a mão? Eu peguei o meu lanche, saí do lado, peguei e joguei fora e fui lá na faculdade falar com a direção, porque como é que pode um Uai, cara fazer uma isso? vez eu e minha mãe foi naqueles pit dog, sabe, de rua. Aham, E aí é outro. o cara que tava na chapa saiu, foi atrás de uma árvore, fez xixi e voltou. Voltou e nem A minha limpou a mãe mão. levantou, entrou dentro do carro e a gente foi embora. Nunca mais ela voltou, nunca Não, mais comeu. nossa, gente. Não, Eco? mas aí que tá, muita gente tem nesse momento, a gente tem que denunciar. Porque assim, olha, eu acho que é aí que é a grande diferença de responsabilidade que às vezes a gente não pensa. Então, por exemplo, a gente viu, então a gente se safou dessa, tá? Mas se vai uma criança, se vai uma pessoa, por exemplo, que tem um problema sério lá, por exemplo, que tirou um baço, ou tem um problema de imunitário sério, ou um idoso que vai ali consumir, gente, eles podem morrer. Às vezes a pessoa dá um ataque, não sabe de onde, e morreu por conta de uma contaminação de um alimento que para outras pessoas, né, não fizeram mal nenhum, chegou lá para a pessoa, pronto, mas ninguém comeu nada lá, nem acredita que pode ter sido uma contaminação do alimento, porque todo mundo ninguém sentiu nada, e a criança, o idoso, ou a pessoa que tem um problema imunitário lá, acabou
falecendo, ou ficando internado, ou tendo sequelas sérias por causa de uma contaminação. Então, nesse ponto que eu acho que a gente tem que denunciar. Então, uma das coisas que eu falo assim, essa disciplina para vocês, não vai ser só importante para a formação de vocês, não, e para a prática de vocês na escola, mas é para a vida mesmo, né? A gente conhecer algumas coisas, pensar um pouco mais sobre elas e a gente tomar também atitudes, porque se a gente toma atitude, a gente muda o mundo, né? Isso é uma coisa que é muito importante. Bom, vamos continuar. Então, em relação às hortaliças e frutas, né? Elas não devem, quando elas estão próprias para consumo, elas não podem apresentar partes ou cascas amolecidas, manchadas, mofadas ou de cor alterada. Então, se tiver amolecida, manchada, mofada, significa o quê? Que além da contaminação eu perdi valor nutricional, tá? Polpa amolecida com mofo, tá? Às vezes as pessoas tiram a parte mofada e aproveitam o alimento, que é muito arriscado também, porque mofo é fungo ou é levedura, e pode acontecer o quê? Produzir toxina, e mesmo que a gente tire a parte estragada, não significa que a parte que visivelmente está saudável, ela não tenha contaminação, tá? Então, se eu usar, eu vou utilizar, por exemplo, um produto que eu não quero perder, porque é muito caro, às vezes a questão da detenção do desperdício, né, fator econômico, sempre orientar para as pessoas, ó, tirou, temperatura alta, é tempo alto. Vocês lembram do que a gente aprendeu ali do tempo e temperatura nas aulas de higiene? Então, é uma forma da gente tornar um alimento que estava contaminado próprio para consumo, para garantir que todos os micro-organismos patogênicos tenham morrido ou as toxinas inativadas. Então, se eu quero aproveitar, eu tenho lá tomate, tem muito tomate, tem uma parte do tomate que está bem estragado, mas eu gastei tanto dinheiro nesse tomate, né? Vou jogar tudo fora. Aí joga aquilo que tiver realmente aparecendo estragado ou com rosto ruim, e o resto, se for aproveitar, é temperatura alta e tempo, tá? Nunca comer cru, ou que tenha só aquecido. Esses produtos a gente tem que evitar mesmo aquecimento até 60 graus, porque eu posso ter bactérias que crescem até 60 graus, ou que contaminam o alimento, né, até essa temperatura, ou então cru, na temperatura ambiente. Então, sempre temperatura alta e tempo longo para matar possíveis contaminações, tá bom? Outra, folha, raízes, talos murchos, mofados ou estragados, mofados, não morfados, mofados ou estragados, a gente sempre jogar fora, né? Porque além de ter valor nutricional, já o valor nutricional não ser baixo, ter perdido muitos nutrientes, também pode estar contaminado. Qualquer alteração da cor normal também desses alimentos significa que eu perdi nutriente. Então, quer dizer, não vale a pena. Qualquer modificação no cheiro característico, consistência alterada, esponjosa, né? Perfurações, enrugamento, excesso ou falta de umidade característica daquele alimento, significa que aquele alimento já perdeu a sua qualidade nutricional também, tá? E sempre, como a gente falou, sempre preferir frutas e verduras da época, da estação, onde a gente, além do setor econômico, eu tenho também o valor nutricional mais adequado, certo? Eu falei para vocês de armazenar, falei das frutas. Frutas, né, quando a gente não for fazer os branqueamentos, que fruta não dá para branquear, ou algum alimento que não dá para branquear para guardar, eu faço polpa. Tem muitas frutas que dá para fazer polpa. Se é fruta que eu comprei bastante, eu higienizo bem, faço polpa, reservo, guardo e mantenho o valor nutricional, tá? A outro fator importante que a gente tem que ter em relação à compra de alimentos é a frequência da compra. Então, como eu falei para vocês, nós temos alimentos que são considerados perecíveis e não perecíveis. O que é não perecível? Aquele alimento que tem pouca água e que dura mais tempo, né? Mesmo na temperatura, não precisa ficar em temperatura de geladeira, tá? E ele tem uma maior durabilidade. Às vezes ele dura 3, 4 meses, 6 meses, até mais, né? E a gente tem que ver lá também o prazo de validade dele, logicamente. Mas são alimentos, sim, que não estragam fácil.
desde que eu pego esse alimento, armazeno nas condições adequadas de temperatura, de umidade, esse produto ele garante a qualidade, mantém o seu valor nutricional. Agora, aqueles alimentos que são perecíveis, tá? O que a gente tem que fazer? Não pode ser comprados e deixados armazenados ao longo do tempo, tá? Por exemplo, frutas e hortaliças, as carnes de uma forma geral, a não ser que algumas carnes eu congelo, mas a carne, mesmo assim congelando, não pode passar mais de 3 meses no congelamento, tá? Mesmo que a carne seja de boa procedência. Porque isso, o tempo de congelamento, quando ele fica muito tempo, ele vai provocando mudanças ali no produto que também altera o valor nutricional, tá? Congelamento e descongelamento é outro fator também que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não perder a qualidade e o valor nutricional do alimento. Se eu descongelo uma carne, aonde vai toda aquela água, aquele sangue que vai escorrendo dela fora, a gente acaba o quê? E principalmente quando eu congelo o alimento errado, que sai muita água. Quando eu congelo o alimento certo, de forma adequada, ele não cria cristal grande, quando a gente não está descongelando, ele não tira aquele soro engonjado. Sai um pouquinho, sim, do soro, né, com o nutriente, mas sai pouco. Mas quando a gente congela o alimento de forma inadequada, por exemplo, o que é uma forma inadequada de congelar um alimento? Às vezes a gente prepara o alimento, ou então corta o alimento, e ele está numa temperatura alta ainda, né? E eu congelo aquele alimento numa temperatura alta. Quer dizer, ele vai congelando as partes de fora e a de dentro não. E aí vai criando cristal grande. Então, o que a gente tem que fazer? Resfriar bem o alimento na geladeira e depois já colocar no congelador direto, fechar a porta para que o alimento congele o mais rápido possível. E quando o alimento ele vai congelando aos pouquinhos, a gente tem o hábito de ficar abrindo o congelador, né, várias vezes, aquele alimento ele cria cristal grande e quando a gente descongela, ele vai rasgando, né, como se destruísse o tecido, já destrói na produção do cristal. Então, aí eu vou sorando, tirando muito soro, muito nutriente das carnes, principalmente, tá? Então, essa é uma forma que a gente faz para congelar de forma adequada aqueles alimentos e garantir o valor nutricional deles, certo? Então, olha só, então esses alimentos, tem alguns alimentos que a gente consegue comprar uma vez no mês e armazenar, que dá para comer por vários dias, e tem outros, por exemplo, que eles são muito perecíveis, como as frutas e as verduras, somente as folhas, né, que não dá para ficar congelando, e aí a gente perde muito fácil. E se eu deixo ela armazenada de forma inadequada ainda, além de perder água, perder o valor nutricional, estragar, a gente gasta muito economicamente. Então, sempre comprar aquela quantidade que vai ser usada para não ter desperdício e embalar ou armazenar de forma adequada para garantir o valor nutricional, tá? Então, comprar de preferência sim, uma vez na semana frutas e verduras, manter elas num ambiente adequado, tá? Mesmo as frutas que tenham cascas grossas, né? Depois de maturada, por exemplo, a gente mantém na geladeira, né? Nunca deixar uma fruta para ela ficar lá muito tempo na fruteira, para ela ficar murchando, perdendo água, perdendo nutrientes, entrando, né, contaminando. Então, todo alimento que vem do mercado, eu já preferível lavar, já, embalar direitinho, deixar na geladeira, de preferência num local que tenha menos luz, que tenha menos acesso à oxigenação, né, oxigênio, para ter menos perda de nutriente. Tá bom? Deixa eu ver. A temperatura que eu falei para vocês, é muito importante a gente ter as condições adequadas de temperatura, umidade para o armazenamento. Eu não posso colocar alimento seco em local que é úmido, aliás, exatamente, alimento seco é lugar que é úmido, que ele vai absorver umidade. E aí ele pode estragar rapidamente. Então, às vezes a gente pega feijão, mesmo ele estando embaladinho lá, né? Às vezes tem um furinho na embalagem, só que o ambiente que eu coloquei lá é perto de alguma coisa úmida. Aí aquele feijão começa a crescer fungo nele. Ou seja, ele podia já estar contaminado, ainda entrou, aí ele começa a absorver água, aí o fungo começa a crescer, aí estraga todo o alimento. Então a gente procura sempre o local, a temperatura tem que ser o mais amena de qualquer alimento,
o mais amena possível, em torno de 25 graus, e a umidade adequada, tá bom? Acho que é isso. Dos alimentos que não precisam ser refrigerados, cereal, soja, arroz, que eu já tinha falado, né? E tomar bastante. E sempre a lataria também, gente. Chegou do supermercado, lavar, limpar, né? Essas caixinhas longa-vidas também, né? Sempre a gente deixa limpinho, né? Eles são embalados, garante que a gente pode ficar na temperatura de 25 graus, fora da geladeira, mas eles têm que estar bem limpinhos, bem, para a gente, na hora de abrir a embalagem, a sujeira que está por fora acabar entrando no alimento e contaminando o alimento, tá bom? Aí a gente já falou o que guardar na geladeira, tá? Deve ser congelado, né? A gente já falou, conservação do valor nutritivo das frutas. Esse daqui é um dado importante, de frutas e verduras. Então, o cozimento é bastante importante, principalmente dos vegetais, né? Então, se eu cozinhar de forma que eu perco água, ou eu jogo água fora, que eu pico esse alimento, coloco ele lá cozinhando e jogo água fora, a gente está perdendo nutrientes. Então, por exemplo, se eu vou usar um alimento, eu quero preparar ele já picado para facilitar a minha vida, o adequado é cozinhar os vegetais no vapor. Se eu usar água para cozinhar na panela, não colocar sal de jeito nenhum, não colocar bicarbonato, porque às vezes as pessoas colocam bicarbonato para deixar acentuar a cor do alimento. Fica muito bonito. Só que o bicarbonato muda o pH e também faz arrasto de nutriente. Sal faz arrasto de nutriente. Então, para a gente perder menos nutriente, não tira a casca, não coloca bicarbonato e não coloca sal, tá? Essa é uma forma da gente garantir o maior valor nutricional, por exemplo, de batata, de cenoura, de qualquer alimento que a gente vai cozinhar e depois vagem, e depois para preparar para uma salada. Refogado a gente quase que não perde, né? Porque a gente está ali e não coloca muita água, mas todo alimento que eu cozinhar e jogar água fora, né? Eu estou jogando a nutriente bastante fora, tá? Preciso tomar muito cuidado com isso. A questão do rótulo a gente já te falou, que é importante, né? Isso, beleza. Então, desse daqui, eu acho que o mais importante que eu tinha para falar era isso para vocês. Eu não entendi, foi Agora, o título dessa slide. aproveitamento integral, esse? É, Aproveitamento integral dos alimentos? isso. É isso, né? Então, o que é esse aproveitamento integral dos alimentos? Esse aproveitamento integral, ele se refere a aproveitar o alimento de forma íntegra, né? Não perder casca, não perder semente, não perder talo, não perder folha. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, para fechar o item de alimentos. Então, o que significa isso? Quando a gente joga alimentos fora, eu estou parte dos alimentos que poderiam ser comestíveis, eu estou fazendo o quê? Desperdiçando muito meus alimentos, né? Então, parte dos alimentos que são nutricionalmente adequados, a gente está jogando fora. Então, aproveitar o alimento da forma integral, sem desperdiçar esse alimento. Então, por exemplo, eu pego uma maçã. Eu vou lá, vou comer minha maçã, eu pego e jogo fora a casca. Então, a casca, ela é onde a gente concentra maior conteúdo de vitaminas, minerais, fibra, e a gente agora joga fora. Então, falar de aproveitar alimentos é aproveitar as partes de sementes, de casca, de talo, de raiz, de tudo que a gente normalmente joga fora. Tem partes dos alimentos que a gente joga fora e são comestíveis, e às vezes tem valor nutricional muito mais adequado, tá? Então, por exemplo, o Brasil é um país onde a gente desperdiça muito alimento, joga muito fora. A gente tem um lixo, né, orgânico muito alto. E quando a gente joga alimento fora, quando a gente desperdiça alimento, a gente está aumentando o quê? A poluição ambiental. Então, se a gente trabalhar com aproveitamento integral dos alimentos, aproveitar aquilo que geralmente a gente joga fora, a gente está contribuindo com a poluição, diminuindo a poluição ambiental, contribuindo com o nosso ambiente. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês também, de como eu posso aproveitar, né?
principalmente algumas partes que elas são ricas em nutrientes e a gente não joga fora. Então, por exemplo, as sobras e a para de alimentos já preparados, né, que normalmente não são consumidos, também às vezes a gente joga fora, né, e principalmente se elas estiverem contaminadas. Mas muitas partes desses alimentos, eles podem ser reaproveitados, né, e aí contribuir com o valor nutricional. Quem são essas partes? São sementes, são talos, são raízes, são caules, são folhas, são frutos e cascas que geralmente a gente joga fora. São ricas em vitaminas, fibras e minerais, tá? Então, a alimentação rica em nutrientes, ela pode ser obtida com parte de alimentos que normalmente são jogados fora. Por exemplo, vocês vão na feira. Quando a gente compra uma cenoura, quando vocês compram a cenoura, vocês vêm com aquela rama da cenoura junto? Quem já foi em feira, tem hábito de ir em Sim, é feira, exatamente isso. É o caule ali, o laranja dela e a folhinha em e cima. as folhinhas, aquela rama verde, Sim, aquela rama bem grande. da cenoura, ela é Hum. extremamente rica em nutrientes, principalmente ferro, tá? É bom para misturar, fazer suco. Fazer suco, a gente pode aproveitar para pôr na sopa, eu posso fazer bolinho com ela, eu posso fazer farofinha com ela. Então, quer dizer, são alimentos que a gente joga fora e que tem um conteúdo muito alto e a gente não está aproveitando. Então, a gente joga esses alimentos fora. E é um desperdício. Na feira, por exemplo, gente, quanto alimento é jogado fora? Quanto alimento é jogado fora que poderia ser reaproveitado, né? Ou aquilo que, inclusive a compostagem, né, que a gente não faz, a gente tem que usar as partes dos alimentos que a gente não, a gente joga no lixo. Aí vai Mas lá eu pro. vou falar para você que tem uma lei federal que proíbe Ah, fazer a doação desses alimentos. então, mas assim, mas principalmente de restaurante, né? É, também. Feira De também. restaurante, principalmente do restaurante, porque ali também pode ter uma contaminação naquela alimentação, porque já o que aconteceu? Justamente nesses ambientes onde a gente prepara o alimento, sabe? A gente prepara o alimento, pode ter muita contaminação ali. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma forma de jogar esse alimento fora e não doar, porque era doado para creche, era doado para asilos, né? E o que aconteceu? Alguns estabelecimentos levavam alimentos contaminados, tá? Esse que é o grande problema. Então, a empresa não dava alimento que era saudável, ela dava alimento que era... Então, para evitar isso, que é a proibição, certo? Mas ela poderia muito bem ser reutilizada. Mas, pelo menos, assim, a indústria, aquilo que ela não por exemplo, a indústria não, mesmo esses restaurantes, tem partes ali que eles estão jogando fora dos alimentos que poderia ser aproveitado para produto deles mesmo, para ser servido lá naquele momento. Aí, se sobrou, logicamente, não vai levar para o outro, porque pode ser que contamine, é uma proibição. Se bem que essa proibição, ela tem ela é de dois lados, né? Então, a gente acaba piorando uma situação que era para contribuir com a distribuição de alimento mais equalitária para as pessoas, mas se esse alimento for distribuído de forma inadequada, contaminado, aí não pode. Mas o que eu falo, por exemplo, nas feiras, essas partes de alimentos que eu posso levar para casa. Então, a gente não compra cenoura? Eu compro a cenoura. Aí eu não quero a folha. Aí, o que, que o vendedor lá, o comerciante poderia fazer? Pegar aquelas folhas, né? Pegar, colocar num local adequado e distribuir depois para a creche, para algum lugar, que aí eles vão preparar aquele alimento. Eu não vou estar chegando com o alimento pronto, já preparado para ele consumir. Entendeu? Aí é a diferença. Então, eu posso ter distribuir, então, uma creche, um asilo, ou essas instituições onde a pessoa, a criança passa necessidade, ou não tem alimento, desses alimentos, além de tudo, eles vão enriquecer o valor nutricional. Às vezes a pessoa, assim, faz doação de pão, faz doação de leite, mas às vezes falta alguns nutrientes, por exemplo, que são muito importantes. Mais ainda, além do valor nutricional, folhas, cascas, talos, ou, de forma geral, os alimentos de origem vegetal,
eles têm outras substâncias que a gente chama de substâncias protetoras do organismo, tá? Que são normalmente pigmentos, tá? Pigmento que está na casca, clorofila, essas substâncias, elas são importantes para a gente conseguir. Nossa, você aguarda só um minutinho, por favor? Rapidinho, Tá aguarda só um bom, minutinho. beleza. Nossa, gente, não tô conseguindo. Um probleminha que aconteceu aqui, mas já está resolvido. Hoje de manhã, meu pai caiu de manhã, gente, machucou todo, quebrou copo. Eu tive que parar a aula, sair correndo para acudir ele. Então, de vez em quando, eu tenho que acudir algumas coisas. Desculpa aí. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, olha só. Esses alimentos, principalmente os vegetais, eles contêm substâncias que a gente chama de protetoras do organismo e, principalmente, têm uma ação antioxidante. Então, por exemplo, nós produzimos radicais livres. Vocês já ouviram falar em radicais livres, né? Esses radicais livres são produzidos principalmente durante o processo de oxidação celular, de produção de energia. Então, por exemplo, tem pessoas que produzem mais radicais livres do que outras. Por exemplo, em situação como atleta, né, que tem um gasto de energia muito grande, produz muita energia. Idosos, pelo fator do processo de envelhecimento, né? A apoptose que causa esses radicais livres, eles acabam aumentando a apoptose, a morte celular, aumentando a produção aumentando a velocidade do envelhecimento, fatores ambientais, como poluição. Então, a gente tem muitos fatores que aumentam essa produção de radicais livres no nosso organismo. E o que essas substâncias vão fazer? Elas vão proteger que esses radicais livres, né, atuem nas nossas células, né, ou aumentando a velocidade de morte, ou causando algum tipo de, de, de crescimento acelerado, que são os cânceres, né, ou doenças, ou mesmo a arteriosclerose, que elas contribuem também. Então, quer dizer, esses alimentos que estão presentes nesses alimentos, esses nutrientes, essas substâncias, não nutrientes, a gente chama de substância não nutriente, mas que está presente nos alimentos de origem vegetal, eles têm um papel fundamental para proteger o nosso organismo, e a gente joga fora, tá? Geralmente estão relacionados às cores dos alimentos. Então, por exemplo, tomate, eu tenho lá o licopeno. O licopeno é uma substância, por exemplo, que está comprovada que ela tem um fator importante na proteção contra câncer de próstata, né? Os carotenoides, que está presente em frutos de coloração amarelo escuro, alaranjado, que estão presentes na cenoura, na abóbora, na manga, na goiaba, e que tem proteção do câncer de pele. Então, essas substâncias que estão presentes nesses alimentos, geralmente estão aonde? Nas cascas, próximos às cascas. E quando a gente joga fora, a gente está tirando, além do nutriente, tirando esses alimentos que são protetores, tá? E a nossa alimentação hoje, ela é quase que integralmente industrializada. Então, quer dizer, esses elementos protetores nossos são muito pequenos, são muito baixos, né? Então, a gente prefere, por exemplo, abrir um saquinho de biscoito, um saquinho não sei das quantas, do que pegar uma fruta, lavar, né? Ou guardar, ou picar, entendeu? Então, eles dão mais trabalho para higienizar um alimento desse. Então, é mais fácil pegar aquilo que está pronto, né? Pegar uma latinha lá e já comer a latinha pronta, ou que seja lá da verdura pronta, né? Fica mais fácil. Ah, tô comendo vegetal. Beleza. Pega lá uma seleta, uma ervilha,
ou um produto que está lá enlatado, estou comendo vegetal. Beleza, estou comendo, mas um vegetal que tem um valor nutricional e funcional muito menor do que aquele alimento que é in natura. Tá? Então, quando eu já estou fazendo o quê? Eu estou aproveitando talo, semente, folha, caule, casca, eu estou aproveitando não só a parte nutricional, mas eu também estou favorecendo no meu organismo substâncias que são protetoras que vão me ajudar a manter a minha saúde, além de retardar o envelhecimento. Então, esses são a grande vantagem, por exemplo, da gente aproveitar integralmente esses alimentos, garantir esses nutrientes. Então, existe hoje um movimento, né, da saúde. Você já ouviu falar da Cozinha Brasil, né, que é da Senai, Sesc, não sei. Tem outras, né, órgãos, né, que trabalham, por exemplo, em escola, em creche, instituições públicas de ensino, estimulando a utilização integral dos alimentos. Preparar esses alimentos, como que a gente vai fazer para não desperdiçar? Então, o que falta, olha só, eu já fiz vários trabalhos, principalmente em escola, e eu acho que é um grande desafio, inclusive para vocês, enquanto professores de educação física, posteriormente, né? Mas também ter essa consciência de trabalhar a questão da alimentação na escola. Porque, olha só, é muito comum, principalmente nas comunidades mais carentes, né? Quando a gente chega com alguma estratégia, alguma orientação para se aproveitar melhor os alimentos, para produzir seus alimentos. Então, o que eles falam para você? Eu não sou animal para comer lixo. Porque é isso que as pessoas pensam, né, em relação a essas partes de alimento. Casca, fruta, caule, raiz, isso é lixo. E na verdade não é. É a gente que determinou como lixo, tá? Porque é mais difícil de preparar, às vezes eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, mas não é lixo. Inclusive, é riquíssimo em nutrientes, é riquíssimo em substâncias que são protetoras. Então, falta conscientização da população de como que a gente pode aproveitar esses alimentos. Outro exemplo, ó, casca de batata. Eu jogo muito, a gente tem hábito de pegar a batata, cozinhar, fazer purê, fazer frita, ou no air fry, ou o que seja, né? Mas geralmente a gente tira a casca. Ah, porque a casca tem contaminante, gente. Mas eu posso limpar essa casca, eu posso lavar, eu posso higienizar essa casca para poder utilizar, né? Se ela está contaminada, o resto do alimento também está. Então, quer dizer, essa não é a desculpa para a gente não usar. Porque a gente tem técnicas para diminuir esses contaminantes que estão na casca. Agora, essa casca ela é muito mais rica em nutrientes do que a própria polpa da batata. Né? Tem muitos potássio, além da fibra, vitaminas do complexo B, e a gente joga fora. E eu posso usar na forma de farinha, fazer farofa, eu posso usar ela sequinha como petiscos, por exemplo. E a gente prefere pegar um salgadinho, abrir o saquinho, né? Porque ele é saboroso, porque ele tem cheio de aditivo químico, a indústria coloca para chamar a nossa atenção. Ah, mas a batata é sem graça. E é um petisco, e inclusive é nutritivo. Mas é uma questão cultural, a gente não utiliza. Que é aí que eu falo para vocês a questão cultural. A nossa cultura não é para usar alimentos que são naturalmente, a gente aprendeu que eles são jogados fora desde da infância. Né? Então a gente não tem esse hábito. A gente quer tudo muito. É a diferença entre o arroz integral e um arroz polido? Né? A maioria das pessoas não consome arroz polido, arroz branco, bonito. Porque o arroz integral, além de a gente não ter hábito com aquele gosto, né, do arroz, que ele é um pouco diferente, ele é mais difícil para cozinhar, ele leva mais tempo. Então, as pessoas vão preferir, pela sua rotina de vida, aquilo que é mais fácil de ser adquirido. Mas isso não quer dizer que eu estou tendo uma alimentação saudável. Não quer dizer que eu estou tendo uma conduta adequada. Então, quando a gente fala, eu vou falar para isso para vocês a partir desse momento só usar resíduo. Não, mas que pelo menos de vez em quando, que introduza isso, que pense nessa possibilidade
de, às vezes, algumas coisas que já uma vez a gente joga fora e fala, poxa, ó, eu tô com tempo, eu vou pegar, vou aproveitar, vou fazer suco de abacaxi. Ah, eu vou fazer não sei o quê. Aproveita a casca também do suco de abacaxi. Às vezes a gente joga fora. E tem rico em nutrientes, gente, né? Ah, mas eu quero o do suco, porque vai ficar mais saboroso. Mas coloca lá uma folhinha de hortelã junto, melhora o sabor. Então, a gente que às vezes está acostumado de uma certa forma e a gente não quer mudar. Porque, não vai ficar igual. Quem pega casca de banana, por exemplo, e utiliza para fazer bolo? Todo mundo adora bolo. Em casa faz bolo. Só que quanto que eu vou enriquecer aquele bolo com a casca de banana? E eu estou jogando fora. Então, quer dizer, eu estou propondo assim, uma melhora na nossa alimentação a partir do aproveitamento desses alimentos que geralmente a gente joga fora. Né? É uma forma de a gente melhorar aquilo que está sendo jogado fora. Certo? Perguntas? Sugestões? Eu acho que é isso mesmo. Posso continuar então? Pode. Beleza, vamos lá. Então, olha só, quais são as opções de receitas alternativas? Sucos, doces, bolos, geleias, farinhas, né? Então, um desperdício ele é caracterizado quando o alimento que está em bom estado de conservação é desviado para o lixo. A gente coloca ele, joga ele fora, né? Como ocorre com sobras, por exemplo, de restaurantes, de residências, no aproveitamento parcial de fruta, raízes, né? Na rejeição, por exemplo, de alimentos que estão em boas condições, que ainda poderiam ser utilizados, e às vezes a gente joga fora, tá? Então, isso é uma falta de conscientização. É logicamente que eu tenho que ter cuidado de não estar distribuindo produto de má qualidade, de produto contaminado. Então, o que falta? Se o meu grupo, a minha sociedade, ela fosse mais consciente e tivesse mais responsabilidade, porque a gente joga muita culpa, o governo tem que fazer isso, não sei o que tem que fazer isso, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente não cobra, a gente reclama, mas a gente não cobra. E a gente não faz a nossa parte. A gente vai pondo só o culpado para outro, mas a gente não vê o que a gente pode contribuir para ajudar. Então, nesse sentido, né, que eu ainda falo para vocês em relação à escola, por quê? Na escola, o profissional nutricionista não está. Quem está na escola? Está na escola, o nutricionista, o papel dela na escola é em relação à merenda. Ela treinar merendeiras, elaborar cardápios que possam ser utilizados na alimentação, se preocupar um pouco com a questão dessa questão de aproveitamento do alimento. Muitas vezes tem como esbarra na questão do governamental, né, da própria manipulação, a própria da escola, de não aproveitar algumas ideias. Então, isso tudo é muito complicado. E a gente tem outros profissionais dentro da escola que poderiam trabalhar em parceria, tá? Para poder auxiliar nessa orientação e numa alimentação mais adequada na escola. E um desses é o profissional de educação física. Olha só, eu fiz um trabalho aqui em Santo Antônio, na cidade onde eu moro, na escola municipal. Então, nessa escola municipal, eu tinha um recurso da Cargill para um projeto, e nesse projeto a gente trabalhou com essas crianças na parte de educação alimentar e nutricional, né, redução do desperdício e também elaboração de hortas na escola, porque é um fator que é importante. Então, por exemplo, quando a gente vai para as regiões mais periféricas da cidade, aonde a gente tem a linha de pobreza, onde a gente tem, né, as pessoas que estão na linha da fome mesmo, passando fome, que não tem, o alimento não chega, que tem uma vendinha ali que é com produto de péssima qualidade para eles terem. Mas eles têm, por exemplo, um espaçozinho ali que pode produzir seu alimento. E muitas vezes essas pessoas não são orientadas, por exemplo, que elas podem conseguir sementes, ou adubação, de como que elas podem usar adubação, até a prefeitura pode fazer isso, né? O sistema de agricultura do município, da região,
tem como ajudar. É só as lideranças daquelas comunidades trabalharem em prol de melhorar a questão. Mas muitas vezes as pessoas não querem fazer isso, não querem deixar um pouco do seu tempo para ir buscar alternativas para melhorar o valor nutricional. Então, falta o quê? Uma conscientização da população, né? Não culpando a população para isso, porque não é só isso, eu acho que tem uma série de estratégias que a gente tem que fazer isso, o envolvimento do setor público, o envolvimento do setor privado, para poder melhorar a situação, porque quem está lá não vê alternativas, não vê saída, né? E muitas vezes a gente fala assim, só querem as coisas de graça. Mas não é, gente. Acostumou assim. E nada que eles conseguem fazer de fato dá resultado. Mas aí que falta o engajamento das pessoas, de quem tem conhecimento, de quem pode ajudar, em ajudar, estimular, fazer valer que as pessoas se conscientizem daquilo, que aquela mudança é importante. Então, por exemplo, produzir seu alimento de casa, aproveitar seu alimento, ensinar como preparar, Gente, a gente melhora tanto. Para vocês terem uma ideia, a pastoral da criança, que é vinculada a uma igreja, né? Mas que, principalmente na região nordeste, né? No Nordeste, que ela encampou essa ideia, por exemplo, de aproveitar aquilo que era jogado fora, de alimentos, como casca do ovo, folha de mandioca, farelo de arroz, farelo disso, farelo daquilo, e preparar um tipo de uma ração que eles chamaram de multi-mistura, com tudo isso, e ser distribuído na comunidade para poder melhorar o estado nutricional da criança, isso aconteceu, e melhorou muito. Mas foram estratégias de grupos, não só do governo, mas inclusive da igreja para poder fazer isso, né? Então, há melhoras, mas precisa de movimento para que essas coisas aconteçam, né? E como que a pessoa vai produzir? É lógico que teve estratégias para poder, por exemplo, assim, ó, a pastoral, ela fazia o seguinte, ó, ela distribuía cesta básica, tá? Para a família. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a trabalhar com comunidade, ou então ver como que elas funcionam, mas, por exemplo, assim, sempre a pessoa que é a líder, por exemplo, da família, quem consegue trazer recursos da família, é que tem a melhor alimentação. Então, isso é justamente porque se eu tenho uma pessoa que trabalha, que vai lá catar lixo, então ela tem que estar muito bem mais alimentada para que a gente consiga trazer alguma coisa, algum dinheiro para casa. Tem que for para comprar bebida, tá? Mas é o que tem. Então, nessa cultura, então, por exemplo, a alimentação quando chega em casa, ela é distribuída, dá para a criança, sim, mas a quantidade é muito pequena do que dá, por exemplo, em relação àquela pessoa que está na ativa, certo? Se sobrar, sobra. Se não. Então, por exemplo, quando se tinha aquela distribuição do leite, kit do leite, kit não sei o quê, as pessoas, às vezes, em vez de ir lá comprar o leite, comprava cigarro e bebida, né? Que são estratégias aí que foram, em termos de população, muito de um uso totalmente equivocado, por exemplo, né? Falta conscientização, tá? Então, o que a pastoral fez? Ela dava como é que chama? Ela dava multimistura para a criança e dava cesta básica. Só que, por exemplo, a multimistura é um suplemento. Então, não adianta eu dar a mistura se a criança não come. Mas se eu der junto com a comida, aquele suplemento, rico em vitaminas e minerais, ele vai conseguir fazer com que aquele carboidrato, aquela proteína, aquela comida que ela vai consumir, que está também presente na cesta básica, ela seja melhor utilizada. Então, isso ajuda no crescimento da criança. Então, isso é fato, tá? Então, quer dizer, eles distribuíam a multimistura para a criança e fazia com que a criança tomasse a multimistura e também comesse. Porque se, por exemplo, aquele alimento não fosse bem utilizado e não fosse também distribuído para a criança ia chegar lá, mesmo tomando a multimistura, ela ia acabar tendo mais perda de peso. Então, ela precisava comer, receber a multimistura,
para que a família continuasse a receber aquela cesta básica. Inclusive para ver a importância da multimistura no crescimento da criança. Logicamente, melhorar seu estado nutricional. Então, esse é o fato. Então foi uma estratégia foi uma ação de uma igreja, de uma religião, né, para poder se preocupar com a sociedade para fazer isso. Oi. O microfone Oi. da senhora deu uma cortada no início dessa frase aí. Eu estou falando assim, vou repetir. Ficou uns 5 segundos travado. Ah, é? Então, olha só. Então, o que acontece? Tá ouvindo agora? Sim? Agora tá de boa. Tá. Então, o que acontece? A gente precisou de um setor religioso, né, associado ao poder público, para poder, então, ver os benefícios, por exemplo, que essa alimentação, essa distribuição de alimentos é importante. Bom, esse é um fato, tá? Só que isso acontece em coisas isoladas, mas assim, voltando àquela questão que eu ia falar para vocês aqui da escola que eu trabalhei. Então, eu trabalhei com a pesquisa. Então, nessa escola, gente, inclusive tem uma nutricionista. A nutricionista tem maior dificuldade de trabalhar. Por quê? A própria direção da escola não colabora. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha todas as atividades organizadas no dia, com as crianças, bonitinho. A gente montou horta, a gente comprou irrigação, montamos as hortas de pneu, a coisa mais bonitinha. Chamei uma pessoa lá da agronomia, que me ajudou na montagem da horta e na montagem da irrigação. Ficou maravilhosa a horta, para as crianças começarem a trabalhar na horta, né, para tomar gosto daquilo, para elas comerem aquele alimento, para aquela horta ser introduzida na alimentação da merenda. O que aconteceu? 2 anos depois, 3 anos, não existe mais. Acabaram. A nutricionista falou assim, Maria, eu não tenho apoio nenhum. A gente teve apoio porque vocês estavam aqui dentro, a universidade estava aqui dentro. Porque depois vocês foram embora, não durou nada. A diretora, num dia que a gente estava lá com a atividade toda organizada, ela proibiu a gente fazer a nossa atividade, porque tinha uma outra atividade proposta por não sei quem que foi lá no dia, né? Então, quer dizer, as informações que a gente passar de educação nutricional, de melhora do estado nutricional, que era para todo mundo, né? Eles não viram isso de importância. Então, quer dizer, a nutrição, o estudo da nutrição, e olha só, no PPC, no Projeto Político Pedagógico das escolas públicas, tem lá que o ensino da saúde, da nutrição, ela tem que passar por todos os conteúdos dados, seja na aula de português, na aula de ciência, na aula de matemática, e aí cortaram a nossa atividade, como se aquilo lá não fosse importante. Era importante outra coisa que eles estavam querendo lá, que era aprender a fazer não sei o que lá. Não, é importante também, considero, mas a gente já tinha planejado. Quer dizer, eles tiravam todas as nossas atividades em prol de outras, como se isso não fosse importante. Quer dizer, muito poucas pessoas dentro da escola, gente, dão importância para a nutrição, e a nutrição é como formador da parte intelectual, do conhecimento cognitivo, do desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Então, quer dizer, não dá esse valor, né? A merenda, o pessoal da merenda não está nem aí. Olha, a gente deu brinde, a gente deu curso, deu tudo. Vai ver se ainda tem alguma coisa lá que elas estão utilizando. Ensinou a aproveitar alimentos. Imagina! Tem gato lá andando no meio da cozinha, no meio das panelas, tudo lá desaberto. Então, quer dizer, é muito difícil quando as pessoas que trabalham naquele serviço, a própria direção da escola, que tem que ser a primeira a alinhar as coisas, falar, nossa, tem a universidade aqui, ó, tem uma nutricionista, vamos melhorar o estado, né, desse grupo. Nada, gente. Então, é frustrante demais. Então, quer dizer, a gente precisa de pessoas, de profissionais que estejam engajados com tudo. E não simplesmente com a questão do interesse particular e próprio. A gente tinha professora aqui na escola que estava envolvida
com a manipulação de um produto para perda de peso. Esse produto foi descoberto ali, elas estavam manipulando em fundo de casa, comprando não sei de onde e manipulando. Um bando de gente ficou doente com problema renal. Inclusive a menina que trabalha na minha casa. E eu falei para ela, olha, isso é perigoso, o que vocês estão fazendo? Ainda numa palestra, eu falei direto com a menina, avisei até a Secretaria de Saúde que estava acontecendo aqui. Então, quer dizer, é muito complicado quando a gente tem pessoas trabalhando com a formação de crianças, né? E tem uma visão tão distorcida das coisas, sabe? Não conhece. Então, quando a gente, agora daqui para frente, conhecendo um pouquinho, inclusive da nutrição, vocês, enquanto professor de educação física, vão ter obrigação de levar esse conteúdo para a criança, nas aulas de educação física, ajudar na formação delas também, no seu estado nutricional. Então, é essa que é a grande importância do papel da educação física, de envolver esse conteúdo, né? Lógico que vocês não vão ser nutricionistas, não vão orientar, não vão dar dieta, não é nada disso, mas vocês vão se apropriar de alguns conceitos, de algumas informações, que vai contribuir com quem? Com a saúde daquele grupo, com a melhora do estado nutricional, com a formação intelectual, formação física, né, daquela criança, cognitiva daquela criança. É fundamental isso. A nutrição é isso. E a gente precisa de ter uma boa alimentação. E as nossas condutas, elas partem, assim, de coisas pequenas. Não são coisas, mas coisas pequenas mesmo, de aproveitar, inclusive sobra daquilo que a gente joga fora em casa. Isso é cultura, é mudança. E a partir do momento que às vezes a gente fala tanto assim, da questão ambiental, fala critica tal coisa, critica tal outra, mas as nossas próprias condutas em casa não são. A gente separa lixo. A gente separa o lixo reciclado do orgânico. Eu jogo lixo, quando eu jogo um lixo que é reciclável, eu limpo esse lixo antes de pôr na cesta. Como é que eu deixo o meu lixo? Então, são pequenas ações que a gente tem que ter também em casa. Fala. É exatamente isso que eu estava pensando aqui agora. Em outras palavras, basicamente, tipo, eu falo, a maioria das pessoas aqui no Brasil não tem uma noção de coletivo. Tipo, o pessoal pensa só, literalmente, no que vai dar mais lucro. Escolas, seja nesse ponto de reaproveitamento de alimento, questão do lixo mesmo. Eu, assim, tem muita gente que fala, você puxa saco do Japão. Mas eu puxo mesmo, porque ali eles têm uma noção de coletivo monstruosa. A cultura é outra, né? É outra cultura. E, tipo assim, eles passaram por, tipo, muita dificuldade. Foi muito período de guerra, essas coisas. Então, eles sabem aproveitar cada coisa. Seja restos de comida, e o respeito. E o engraçado é o respeito que eles têm para tudo, né? Eles têm respeito pelo alimento, eles têm respeito pelo outro, eles têm civilidade. E às vezes a gente vê as pessoas não tendo essa questão, né? Eu acho que o respeito é uma grande diferença, né? Ali, é a chave, o respeito. Respeitar que o outro pensa, respeitar tudo. É respeitar mesmo, mas esse respeito no seu amplo sentido. Não é assim, eu aceito o que você faz, mas aceitar o que você faz não significa que eu tenho respeito pelo que você está fazendo. Agora, eu te orientar naquilo, tentar mudar, eu não vou lá ser agressivo, mas tentar mudar, é o respeito que eu tenho é o compromisso que eu tenho, o respeito pelas pessoas, né, de querer ver o melhor. Eu acho muito massa. Acho muito massa. Realmente. Então, assim, são coisas... Pode falar. Eu tô quase formando já, professora. Então, assim, eu fiz os anos de estágio já, todos que precisavam. E nas duas escolas que eu passei, tipo assim, a coisa era muito difícil. Não só, acho que em nenhuma das duas tinha um nutricionista. Não, tinha sim. No DEI tem. No DEI tem um acompanhamento, assim, muito, muito de perto. Eu acho muito massa o trabalho deles lá. Inclusive, para quem for fazer estágio depois futuramente do pessoal, eu recomendo que pelo menos passa pelo menos uma vez por lá para poder ver como é que funcionam as coisas. Mas no outro colégio que eu fui, até mesmo no nosso caso, né, como professor de educação física, a professora era totalmente limitada nas coisas que ela podia fazer, porque literalmente o coordenador e a diretora do colégio era estadual, né?
limitava completamente. Tipo, você ficava de perna e mão atada, você não podia fazer nada. Proposta, Exatamente. basicamente, Nossa, você eu, ficava jogado. exatamente. Eu aqui nesse projeto, assim, eu criei alguns inimigos, porque eu fui na Secretaria de Saúde, eu denunciei, eu fui na Secretaria de Educação, eu denunciei. Porque, assim, poxa vida, a gente tem que vir falar assim, olha, é importante, gente, tem que mudar. As pessoas têm que mudar, não pode ser assim, não. É a briga do dia a dia, por isso que a gente não pode desistir. Eu falo assim, gente, eu já era para ter aposentado da universidade, mas assim, eu sei que muitas coisas a gente não pode mudar, eu sei que eu tenho muitas frustrações de coisas que eu queria fazer e eu não dei conta de fazer, mas eu ainda sou muito esperançosa, né, das coisas melhorarem, e eu acho que é muito do papel de cada um mesmo, né? Então, é bem interessante. E eu fico muito motivada quando eu vejo alunos do nível de vocês, por exemplo, né, na discussão que vocês têm em relação a isso, no pensar, no olhar nas coisas. Eu fico muito satisfeita. Hoje mesmo eu estava comentando com o meu monitor, como é que eu estou satisfeita com com os dois grupos, né, os dois turnos da nutrição. Eu achei que vocês estão muito comprometidos, eu acho que é muito legal isso, viu? Muito bom mesmo. Valeuzão, professora. E desculpa a barulheira aí, é porque minha rua aqui é bem difícil. Não, mas aqui também tá complicado, tá? Então, olha só. Então, só para a gente continuar aqui, ó. Desperdício, então, gera prejuízo à economia do país, gera lixo que prejudica o meio ambiente, a utilização adequada de partes dos nutrientes. Então, melhora o estado nutricional da alimentação, previne danos à saúde, né? E, em muitos casos, a quantidade de nutrientes nos talos, cascas e na semente, né, é maior na polpa, em muitos casos, mas em muitos casos também ele é trazido na parte de fibras, na parte das cascas, né? E é isso, olha só. Então, olha só, para encontrar a fibra solúvel, que é uma fibra, que é um ingrediente que está nos alimentos e que tem uma característica muito importante de ajudar no controle do peso, no controle do açúcar, no controle das gorduras absorvidas. Então, casca de maracujá, casca de fruta cítrica, uma laranja, acerola, limão. Então, agora você fala assim, eu vou comer casca da laranja, aquela parte vermelhinha, aquela parte verde. Não, que ela tem mais sumo, mas eu posso comer também, viu? Ela é comestível, né? Desde que a gente trate ela direitinho, tire aquele sumo que pode queimar a boca, uma coisa pode acontecer isso, né? Pela acidez e tal, pelo quantidade de ácidos que ela tem, porque a laranja tem vários tipos de ácidos, mas aquela parte branca que a gente joga fora, o bagaço, é riquíssimo em fibra solúvel, né? Principalmente aquela polpa branca, né, da casca do maracujá, da parte do próprio limão, fibra insolúvel, aonde que eu encontro? Também nas cascas, mas também nos talos dos vegetais, né, das frutas, na casca com uma maçã, com uma pera que a gente joga fora. Cascas, sementes e talos são ricos em potássio, cálcio e magnésio. Olha o que a gente está jogando fora, tá? Então, as cascas que são comestíveis, tangerina, abacate, banana, laranja, maracujá, né, abacaxi. O maracujá, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ele, por conta da quantidade de cianeto, ácido cianídrico, né? Então, quando a gente concentra essa quantidade, eu posso causar alguma intoxicação, certo? Casca de abacate, goiaba, limão, laranja são ricas em vitamina C. Casca de laranja tem mais vitamina do que a própria laranja. Casca do mamão é rica em vitamina A e vitamina C. E a gente joga fora, né? Poderia estar aproveitando. Casca de maracujá, principalmente a parte branca, é rica em vitamina do complexo B. A semente de abóbora, a semente de melancia são ricas em fibra. A semente de abóbora, por exemplo, é considerada como vermífugo, tá? Então, algumas sementes, como eu falei para vocês, têm algumas substâncias tóxicas, né? Que a gente procura evitar de mastigar. Mas elas vão ser tóxicas se a gente come em grande quantidade. Mas a quantidade que normalmente a gente poderia comer ou come naturalmente não daria problema, não. Nenhum, tá? Então, não há necessidade de retirar casca para fazer suco de fruta, ou para você pode aproveitar a casca, criar receitas de doces, geleia. Sabe aquela parte da casca agora que está na época da melancia? Não tem aquela parte branca da melancia? Aquela parte branca é riquíssima em fibra solúvel, né, em pectina.
Ela dá para fazer doce, gente, se a gente ralar ela, depois eu posso colocar para fazer doce, ela parece doce de coco. Fica super gostoso. E muito mais nutritiva, né? Às vezes, do que o próprio doce de coco, né? Pela quantidade de caloria, ela é bem menos calórica, por exemplo. E aí, além de tudo, a fibra ajuda na menor absorção do açúcar. Então, é bem interessante a gente poder consumir isso, tá? Então, a gente, para diminuir o desperdício e aproveitar os alimentos, sempre no momento da compra dos alimentos, comprar alimentos da época, que conservam maior valor nutricional, né? A má conservação pode fazer com que a gente perca nutrientes, né? Até no próprio alimento. E, e as entrecascas, como a melancia e maracujá, que eu falei para vocês que é importante, folhas de cenoura, beterraba, couve-flor, casca de batata, banana, tangerina, talo de couve, brócolis, beterraba, né? Sementes de abóbora, jaca e melão são aproveitadas. E aqui a gente tem, assim, ó, algumas formas que eu posso utilizar cada um desses alimentos, né? Couve-flor, por exemplo, para sopa, preparar suco, chá, casca de goiaba, né? Bater no liquidificador, fazer suco. Talo de agrião, fazer a bolinhas de arroz, refogados. E, assim, eu tenho muito hábito de fazer também em casa, às vezes pegar talo de couve, talo de agrião, fazer do arroz. Nossa, fica muito gostoso, né? Então, é uma forma de você vai enriquecendo o seu alimento com coisas que você já jogaria fora, você aproveita. Rama de cenoura, eu gosto de fazer bolinho, por exemplo. Eu adoro fazer bolinho de casca de folha de cenoura. Então, é bem aproveitável, né? E aqui a gente tem algumas receitas, né, que a gente pode fazer bolo de casca de banana, suco de abacaxi de casca de abacaxi com hortelã, casca de mamão, suco de casca de mamão com laranja, requeijão com talos de couve, carne ensopada com casca de melancia. Então, tem uma série de receitas que eu posso aproveitar esses alimentos que já está jogando fora e estou enriquecendo, então, esses alimentos, tá? Depois eu vou ver se eu acho uns livros que eu tenho de receitas, inclusive eu tenho até online, de aproveitamento de alimentos e mandar para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Já está passando da nossa hora, né? Da nossa aula.